Começou. Olá, nós vamos fazer então aqui a gravação do PET número 3 e semana 1, que é sobre a redação do Enem. No início do PET, nesse texto aqui, está falando sobre a competência relativa à estrutura da redação, que nada mais é o quê? A redação ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Começo, meio e fim. A redação do Enem também precisa apresentar essas três partes. O que a difere de outros textos é que cada uma delas precisa de elementos específicos, os quais veremos já já. Caso nos esqueçamos de alguma parte desta, podemos perder ponto na competência 2 da prova, que avalia o desenvolvimento do tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que quer dizer aqui? Geralmente, introdução, desenvolvimento e conclusão quer dizer que a sua redação tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos, tá? Uma onde você vai introduzir o tema e colocar o seu posicionamento, e a segunda, onde você vai trazer os seus argumentos, os seus fatos e comprovações para poder reforçar a sua tese, e a conclusão, que é uma sugestão para resolver o problema. Então, você já tendo essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, você conseguiu fazer os 3 parágrafos direitinho, ele não vai olhar se o seu parágrafo está bem estruturadinho e tal, está certo ou não. Na competência relativa à estrutura, você já ganha pontuação relativa àquilo. Só que essa pontuação ela é dividida em 4, relativa à estrutura. Então, se na estrutura você não desenvolveu direito a introdução com o seu posicionamento e os 2 argumentos, aí eles já vão começar a dividir essa anotação em 4 etapas, né? Que é 4 etapas, que é, digamos, 50% dos 200 só que você ganha, ou menos ainda, se você chegar no terceiro, quarto nível, não tiver muito bem. Então, a introdução é a parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, ou seja, você colocar a sua opinião, o autor formula uma ideia principal ou uma tese do texto. Uma boa introdução é caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos expostos e pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Portanto, a introdução da sua redação para Enem deve apresentar o assunto, tema da redação, além da sua tese, o seu posicionamento acerca do tema que será discutido. Vamos ver o trecho de uma redação nota 1000 no Enem, cujo tema era os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aqui, ó, nesse trecho aqui, percebe-se, ele está falando da introdução, tá? Aqui é uma introdução. Percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desvalorizado no tocante ao processo de formação educacional. Olha só, então, como que eu sei a opinião dela relativo a esse assunto? Ó, desfavorecido é um adjetivo que indica que ela vai falar negativamente da situação dos deficientes auditivos relativo à formação educacional, certo? Olha só, uma coisa que é observada em uma das competências é os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Só nessas 2 linhas aqui, ela já citou deficiente auditivo, que é o sinônimo de surdo, a palavra desafio, que está aqui na linha do tema, e formação educacional, que também está aqui. Então, ela já não tangenciou, ela já entrou dentro do tema direitinho e não pegou ele parcialmente, que é relativo a tangenciar
o tema, quando você não usa os 3 elementos, as palavras-chave da proposta de redação. Aí, continuando, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturbada da função social deste. Então, quais vão ser os argumentos que ela vai bater de frente na redação dela? Vai ser sobre a carência na estrutura, né? Não tem uma estrutura especializada para esse público, e vai falar também sobre a visão que as pessoas têm. Quem foi que saiu? Maria Eduarda? Vai falar também sobre a compreensão deturbada ou distorcida que as pessoas têm sobre a função social dessas pessoas na formação educacional. Então, ó, ela colocou os 2 argumentos que ela vai bater de frente no desenvolvimento, colocou a opinião dela, que vai ser contrária, que ela vai bater de frente, que os desafios é a estrutura negativa, que essas pessoas são desfavorecidas em relação à educação. Então, ela vai bater de frente nesses assuntos, tá? Aqui, por exemplo, podemos visualizar em negrito a apresentação do tema, do assunto, do texto, e em sublinhado a apresentação da tese, do ponto de vista do leitor, acerca do assunto. Ele falou sublinhado, mas não está sublinhado, só está negritado, né? Então, está aqui no Brasil, mas eles não colocou sublinhado aqui no texto. Mas é um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Alguma dúvida? Não, até no momento não. Tá. O desenvolvimento. Isso ali foi, nós falamos da introdução. O que tem que constar no desenvolvimento? O desenvolvimento, por estes exemplos, desenvolvimento, essa parte é essencial para a sua redação, por isso deve-se ter muita atenção para produzi-la. Eu te aconselho a deixar 2 parágrafos para o desenvolvimento, por se tratar de um trecho mais complexo e que precisa de mais linhas para ser desenvolvido. Aconselhar não é obrigatório. Se tiver 3 parágrafos na sua redação, ela é contabilizada que você utilizou a estrutura correta. Aqui você deverá mostrar ao leitor que o seu ponto de vista a respeito do tema é coerente. Ou seja, se você vai falar da estrutura para o deficiente visual e vai falar da função social para ele, vocês não podem vir falar sobre como a família trata, como falar sobre moda para deficientes de surdo ou para qualquer outra coisa que seja fora dessa linhagem. Tem que ser dentro desses 2 assuntos. Coerente deve tentar convencê-lo de que é o certo. Mostrar que a sua visão, o seu posicionamento é o correto. Para isso, você deverá elaborar argumento consistente. Além disso, selecionar, relacionar, organizar fatos, informações e opiniões para enriquecer a sua produção é crucial, tá? Selecionar argumentos, dados do IBGE é importante, né? Qual é a porcentagem de surdos no Brasil, para poder falar que, como é uma parcela grande, tem que ter um atendimento melhor na educação, entendeu? Para relacionar com a educação, sempre. Tá. É necessário ainda que você coloque conhecimento do seu repertório sociocultural,
Mas isso é um assunto que veremos em outra semana, ainda neste PET. O que é o repertório sociocultural? O que você assiste de filme, o que você lê sobre livros, o que você aprende nas matérias do ensino médio que você está fazendo, isso é repertório sociocultural. A conclusão, o parágrafo final do texto é responsável por concluí-lo. A conclusão é o momento em que você deve retomar a sua tese, demonstrando para o leitor o seu parecer final sobre aquilo que você discutiu e os argumentos que apresentou. Além disso, é comum que na redação do Enem, a proposta de intervenção esteja na conclusão. Lembrando que elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, é critério obrigatório na redação. O que é respeitar os direitos humanos? Uma vez, numa aula, a gente estava falando sobre abuso sexual. E um dos alunos pegou e disse assim: mas se as meninas vestem roupa curta, decotada, elas estão provocando os homens. Ou seja, na interpretação dele, quem provocava o abuso sexual era a mulher. Se ele colocar um diacho desse na redação, com certeza ele levaria um 0, porque ele não está respeitando os direitos humanos. Assim como o homem tem o direito de sair na rua sem camisa, a mulher tem o direito de sair na rua do jeito que ela quer. Isso é respeitar os direitos individuais de cada pessoa. Se você usa mini saia, ou saia longa, ou saia curta, é do seu gosto, é a sua autoestima, é a sua vontade e ela deve ser respeitada, tá? Então, se você colocar lá qualquer coisa, tem mulher que merece apanhar. Já teve aluno que falou isso. Tem mulher que merece apanhar, é muito abusada, ela trai o marido e tal. Nada justifica você desrespeitar outro ser humano porque ela te magoou de alguma forma. Tá bom? Lembrando que elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, é critério obrigatório na redação, avaliado pela competência 5. Olha que aqui ele já citou a competência 2 e a competência 5. Então, o que é isso aqui? Fala, GG. Então, Cássia, você falando isso aí, igual, por exemplo, igual, você falando tudo sobre isso, eu igual posso, poderia, não pode citar igual, por exemplo, uma pessoa, e tal pessoa conheço e não merece, tipo, isso? Ou no caso não pode, mesmo jeito? Se encaixa nisso aí. Eu não entendi direito seu argumento aí, fala de Tipo novo. assim, tipo colocar, eu conheço uma pessoa tal que fez isso, não merece isso. Isso se encaixa nisso aí, né? Não pode. Entendi. Olha só, o Enem é para poder saber o seu conhecimento de mundo, o seu repertório de mundo. Os exemplos que você utilizar lá tem que ser atualidades, tá? Que sejam conhecidos de rede nacional. Se o seu vizinho sofreu, digamos, o assunto que eu falei antes, abuso sexual. Se a sua vizinha sofreu abuso sexual e você for mencionar esse caso, a chance de você perder pontuação por não ser um argumento válido, porque não tem como eles comprovar. Entendeu? Entendi. Então, na redação, você tem que utilizar. Por que é importante vocês conhecer o repertório, ter um repertório sociocultural de filmes? Agora, se você falar assim, no filme tal, digamos, eu sou 0 para filme, gente. Eu assisto o filme, eu não lembro o nome, não lembro o nome do personagem, eu lembro da história, mas não do filme. Mas vamos aqui criar um filme hipotético. Digamos que você, uma vez assisti um filme aonde teve uma relação sexual de um padre, de um monge,
com uma freira, uma pessoa lá da comunidade. E realmente a cena foi ao vivo, teve sexo no filme. Digamos que essa atriz vá decidir denunciar esse ator por abuso sexual, porque ela não permitiu a relação real dentro do filme. Né? Ela não tenha permitido isso aí. Então, você teria que citar o nome da atriz, citar o nome do autor, qual foi o filme e se realmente essa situação aconteceu. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Entendi. Assuntos que têm muita repercussão dessa mulher que matou o marido, a Flor de Lis, que era deputada, e ela matou o marido. Se você citar a situação dela dentro de algum tema que for pedido no Enem, é válido. Por quê? É caso conhecido nacionalmente. Se você utilizar o exemplo da Elise, não sei se é a Nardoni, não, é a Matsunaga. A Elise Matsunaga, que matou o marido, que era o dono do tempero Kyoto, sobre esquartejamento, que ela matou ele e esquartejou. Se você citar esse exemplo, é válido. Por quê? Entendi. É conhecido. Entendi. Então, tipo, pode citar alguma coisa, uma coisa que tem prova, que é verdade. Entendi. Argumentos na redação não micro movimentos, exemplos do micro geográfico, como que é que eu falo? Da sua região. Tem que ser nacional. Tá? IBGE, o que está nos jornais de grande circulação. Tá? Tudo também tem que observar se não há manipulação e notícia fake. Também tem isso aí. Então, mais alguma dúvida? Não, no momento era só isso. Outra coisa, eu vi numa das 3 redações que eu tenho aqui, uso do eu. Eu não sei se eu vou sair de casa e voltar vivo. Teve um aluno que escreveu isso, e o eu é proibido dentro da redação do Enem. Tudo é na terceira pessoa, linguagem objetiva. Tudo que você usa eu é subjetivo, é emocional. E a redação do Enem é um texto objetivo, escrito na terceira pessoa. E sempre relativo. É um artigo de opinião, é a sua opinião? Mas como que vai observar a sua opinião? Através dos adjetivos que você usar, através dos verbos que você utilizar, dos advérbios também. Tá? Bem tranquilo, né? Fácil de entender. Então, acho que a gente vai ter muita dificuldade, né? Oi, GG, tá falando alguma coisa? Não, eu tô pensando aqui. Mas pode continuar. Tá, fecha o microfone aí, por favor. Então, a conclusão é isso. A conclusão vale 200 pontos. Se ela não tiver os 5 elementos na conclusão, a chance de você perder ponto nela é muito grande. A competência 2. A competência 2 vai ser sobre a estrutura. Então, a estrutura tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, ó, vamos ver um trecho que ilustrará como você pode redigir sua conclusão. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego.
Esse aqui é a finalização da redação lá de cima, que colocou a introdução. Então, ó, logo, né, uma conjunção aqui no início, a conjunção não, mas um operador argumentativo aqui no início, tá? De conclusão. Você não pode colocar um mas na conclusão para iniciar, não pode colocar um assim na introdução para continuar. Sempre vai ser ou logo, ou portanto, tá? Para, concluindo, também pode. Aí aqui, ó, a pessoa indicou qual que é o órgão. Então, um dos elementos da conclusão é indicar quem vai fazer. Aqui, quem vai fazer é o órgão Ministério da Educação. Junto com instituições de apoio a quem? Ao surdo. Então, o Ministério vai fazer para o surdo. O que ele vai fazer? Aqui agora é o que vai fazer. Aqui é quem vai fazer e agora o que vai fazer. Proporciona a este maior chance de inserir no mercado, proporcionar maiores chances para ser inserido no mercado. Como? Implementando suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. Tá? Então, o que vai fazer? Proporcionar maior chance para ele ser inserido no mercado. De que forma? Implementando suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atender. Qual vai ser a finalidade a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego? Então, nós temos aqui quem vai fazer, para quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e qual a finalidade do que vai fazer. Tá? Então, aí tem praticamente todas as respostas da conclusão. Perceba que o autor desse texto apresentou a proposta de intervenção na conclusão, o que faz com que o texto fique harmônico e organizado. Olha só, lá ele citou aqui, ó, ele continuou coeso, tá vendo? Formação escolar é a mesma coisa de formação educacional. Surdo é o mesmo que deficiente auditivo, tá vendo? Então, tá os termos relativo ao tema, tá bom? E assim vai. Então, agora, a atividade. Agora que você já conhece uma estrutura básica para redigir a redação, vamos produzir uma. O texto 1 é: mobilidade urbana pode ser entendida como a maneira das pessoas transitarem nos espaços urbanos, seja de maneira individual, a pé, bicicleta, motocicleta e o carro, seja de maneira coletiva, ônibus, metrô, trem. Esse conceito é essencial no planejamento urbano, pois influencia de maneira decisiva na qualidade de vida dos cidadãos nas cidades. Por se tratar do direito de ir e vir das pessoas, a mobilidade urbana está diretamente ligada ao processo de urbanização das cidades. Esse processo teve sua acentuação com a chegada das grandes indústrias no Brasil. Em meados da década de 30, tais indústrias se concentraram em poucas áreas, principalmente na região sudeste. A industrialização acelerou a migração campo-cidade, conhecida como êxodo rural, em que as pessoas partiam das áreas rurais em busca de empregos e possíveis melhorias de vida. Essa migração acelerada, entretanto, não acompanhou a geração de emprego, o que trouxe grande competitividade em várias áreas: moradia, trabalho, alimentação, lazer e, principalmente, o uso dos espaços públicos. Com isso, a mobilidade urbana, ao longo dos anos, ganhou evidência, gerando graves problemas urbanos. Texto 2. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e venha almoçar. Qual o problema aí? Mobilidade urbana, mãe, tá tudo engarrafado aqui. Então, isso aqui é uma chave para poder
questionar e também criticar, né, a mobilidade urbana. Até nas crianças lá tem mobilidade urbana, mas isso aqui é um entretenimento com crítica, tá? É uma charge. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, aqui é a atividade do referente ao PET. Vamos, então, pegar agora uma redação para ver como que foi feita essa redação. Alguma dúvida até aqui? Não, até no momento não. Olha só, o texto 1 e 2, ela deve servir para vocês despertar o interesse, despertar a memória de vocês para o assunto e trazer uma clareza sobre o que é o tema, tá? Então, os textos motivadores servem para acordar alguns dados esquecidos aí na mente de vocês. Então, leiam com calma e se pergunte do que esse texto está falando. O que eu penso sobre isso? Porque se você não tiver essa pergunta, o que eu penso sobre esse assunto mobilidade urbana? Se você mora na zona rural, se você mora numa cidade pequena. O que eu penso sobre isso? Tá? Vai adiantar você falar, como eu moro na zona rural, eu não sei como que é os problemas da... Não é isso que você vai falar, porque não está focado em você. Mas ele se entende que, como aluno do ensino médio, vocês assistem jornal, vocês leem notícia na internet e estão atualizados com os problemas do mundo. Então, agora nós vamos pegar uma redação aqui. Deixa eu fechar o PET e pegar uma redação. Bom, aqui nós já pegamos o de uma pessoa que eu não vou falar o nome para poder não expor o aluno, tá? Mas pelo problema de um, já consegue resolver alguma coisa nos seus. Olha só, então, ela colocou como título, né? Eu quero escrever aqui agora essa bolsa. Então. O mal de dar aula online é isso. Achei que está sozinha. Vamos lá, pegar uma linha menor. Olha só, nós temos aqui, então, ela utilizou o próprio tema para título. Não tem necessidade. Uma coisa que a gente tem que ver. Fez os 3 parágrafos. Temos aqui o primeiro, aqui o segundo e aqui o terceiro. Né? Tem 3 parágrafos aí. Então, nós vamos começar aqui, ó. A Constituição Federal, artigo 6º, deixa claro que todos têm direito ao trabalho e ao transporte. Artigo 6º. Faltou colocar aqui 88, Constituição Federal de 88, artigo 6º.
deixa claro que todos têm direito ao trabalho e ao transporte. Deixa eu só fazer uma pesquisinha na internet aqui, qual que é o artigo 6º da Constituição, para ver se realmente ele fala esse assunto. Os professores na correção, eles vão fazer a mesma coisa. Então, não blefe. Eita, falta 5 minutos para a aula terminar, gente. Artigo 6º da Constituição. Então, o artigo 6º está dizendo o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, ao lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma de... não fala. Tá vendo? O artigo 6º aqui, essa citação dela já estaria, como que eu posso dizer, invalidada. Tem uma competência no Enem que, quando a citação não vale, tira ponto. Então, ela já perderia ponto, porque o artigo 6º não dá direito ao trabalho, mas não ao transporte. Tá? Ela teria que fazer uma citação mais dentro do assunto. Então, tem que conhecer a citação. Vamos ser mais rápido aqui para poder conseguir corrigir essa redação aqui. Então, vamos ver se tem aqui. Então, nós podemos pegar aqui. Isso aqui, não vale. E pelo curso do âmbito público e até por lazer, muitos cidadãos... Deixa eu digitar aqui de novo para ver se o plural aqui dessa palavra está correto. Plural de cidadão. Cidadãos. Então, também ela está com erro na palavra cidadão. Então, essa palavra está errada. Nota que essa citação ela perderia ponto, e ponto alto. Cidadão plural na competência 1, que é domínio da gramática, também perderia aqui. Optam por ir a pé ou de bicicleta para o trabalho. Porém, devido ao tráfego de veículos, faltou acento aqui. De veículos, também acento. Em rodovias sem devidas ciclovias, acabam ocorrendo diversos e constantes acidentes. O que, está faltando uma separaçãozinha aqui, se torna um grande empecilho, está escrito errado, para a população. Então, aqui ela já tem outro erro. Afinal, posso sair de casa, mudou o verbo para a primeira pessoa. Eu posso sair de casa para o trabalho e não saber se vou voltar. Aqui a frase ficaria: afinal, o indivíduo pode sair de casa para o trabalho e não sabe se irá voltar no futuro, né? Aqui também teria o erro de conjugação. Dito isso, é de extrema importância. Aqui ela já usou um operador argumentativo errado. Não conclui com isso aqui. É de extrema importância que mobilizem, um Z aqui,
né? A população por meio de palestras e seminários, outro erro aqui, seminários que apontam para que os governantes liberem medidas ou verba para a construção de... Tem um erro aqui, ou clidovias, uma coisa, ciclovias, seria ciclovias, mas fez errado, que tornariam o trânsito, faltou acento aqui, mais seguro. Uso de letra maiúscula no meio da frase. Então, foi uma correçãozinha bem rapidinha essa aqui, porque já deu 8 e 10. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção da próxima redação. Se vocês tiverem dúvida, manda no PV, tá bom? No caso, eu vou colocar o vídeo no canal, vocês podem colocar as dúvidas nos comentários. Mas a orientação aqui é o seguinte: façam redação para treinar. Se é ruim de redação, faz 3 redações na semana. Se é bom, faz uma na semana. Mas não deixe de fazer, ok? Boa noite para vocês, até a próxima aula. Boa noite, até.